Boa noite. Nós vamos falar aqui sobre a independência do homem. No livro de Gênesis 1:26, Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, o primeiro homem, Adão, foi criado à semelhança de Deus. Em seguida, a mulher também, criada na semelhança de Deus. E este primeiro casal, eles passaram a viver numa dependência de Deus completamente. Até porque eles foram feitos por Deus. Eram criaturas e filhos de Deus. E esses filhos foram criados com o propósito de viverem na presença do Criador, em obediência extrema, mas uma obediência de filiação, de proteção, de comunhão, de amizade, um relacionamento onde todas as tardes Deus descia para conversar com Adão e Eva, para orientá-los, para ter esse intercâmbio de pai e filho. Porém, a gente vai ver aqui no capítulo 3 de Gênesis que, em desobediência a Deus, Eva, ela comete o primeiro pecado e em seguida ela leva seu marido Adão a pecar. E o interessante é que esse pecado ele está relacionado à independência de Deus. Porque no capítulo 3, versículo 5 diz: Deus disse isso, a serpente, o diabo, dizendo isso para Eva. Deus disse isso porque sabe quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Então foi exatamente nesse sentido aqui, nesse momento aqui, que foi colocado aqui no coração de Eva, foi colocado ali para ela, diante dela mesma, o desejo de ser independente de Deus, porque a partir do momento que ela desejou ser igual a Deus, ela não ia mais depender de um Deus. Quem é Deus não depende de outro Deus, se assim pudesse existir. Então, esse desejo de ser independente, ele foi o primeiro pecado, de querer ser independente do Criador. Eles tinham toda a condição de viverem ali na presença de Deus e até mesmo com um coração de agradecimento, porque eles não mereceram nada, não fizeram nada por merecer para terem nascido. Deus a fez pela sua graça, pela sua misericórdia. Deus fez o homem por amor. Então não tinha nenhum motivo para eles reclamar de Deus, porque Deus fez, Deus criou. Então o que cabe a nós é agradecer esse fato, entregar a nossa vida completamente a esse Deus. E o fato é esse pecado, que de Eva, de querer ser independente de Deus, e automaticamente Adão caiu na mesma, se tornou também independente. Isso passou para todos nós. Hoje, o que a gente observa, a gente quando é criança, quantas vezes a gente não imagina, não ouviu as crianças falando, e nós também completando isso, dizendo que quando a gente completasse 18 anos, a gente ia ficar independente dos nossos pais, ia ser bom, porque aí não ia mais estar sendo reclamado, ia fazer o que quisesse, ia arrumar emprego, ia sair de casa. Então esse é um desejo do coração do homem após o pecado, que foi transmitido de Adão e Eva para toda uma geração até chegar nos nossos dias.
A gente olhando na própria música do Capital Inicial, eles têm uma das suas canções que fala sobre independência. Que o homem busca a independência. E é um engano isso. Esse engano que começou lá no Jardim do Éden, ele é transmitido para todos nós. Achar que não dependemos de ninguém, achar que vai chegar um momento da nossa vida que não vamos depender de nossos pais, que não vamos depender de irmãos valorosos, irmãos da igreja, que não vamos depender de dos vizinhos, dos amigos. Em particular, eu fiz uma faculdade de História que passei os 4 anos dependendo de amigos que hoje tenho um agradecimento muito grande deles, em relação a eles, porque se não fosse isso eu não tinha feito faculdade. Então, é um engano imaginar que não dependemos mais de ninguém. É um engano achar que vai completar 18 anos e vai ficar independente dos nossos pais. Lógico, a gente passa a ter nossa visão de mundo, a ter vamos passar a cuidar da nossa vida financeira, passamos a ter responsabilidade como adulto, mas isso não quer dizer que nós vamos ter um coração de não querer mais nenhum tipo de conselho, de não querer mais não querer que ninguém, nem nossos pais, nem familiares, ninguém chegue para nós e diga, olha, você está no caminho errado, você não faça isso que você vai se dar mal. Mas o que a gente vê hoje é o contrário. As pessoas não querem que ninguém aponte um caminho errado, que acha que está se metendo na vida dela, mas na hora que depois que acontece, tem as consequências, a pessoa vai, corre para todo lado, de um lado para outro, atrás de ajuda. E aí é onde, se a gente fosse mal educado, a gente ia dizer, não, aí você disse que era independente, cadê a sua independência? Nós dependemos de todos. E, a princípio de Deus, hoje como cristãos, dependemos da igreja, de conselhos, dependemos de conselhos para diversas situações. Conselho para situação financeira, para tomarmos uma decisão na nossa vida. Conselho para os jovens que buscam conselho, casais que buscam conselho, até mesmo na fase de ancião nós ainda vamos precisar de conselhos. Ninguém vive sozinho. Esse desejo de viver sozinho, de querer ser um Deus, foi que fez Eva cair, levou seu marido e toda a raça humana até chegar aos nossos dias. Então nós somos dependentes uns dos outros. E nós devemos submeter uns aos outros. Esses outros que eu falo no contexto também de pessoas que são capazes de nos levar a um caminho correto, não a dependência de pessoas irresponsáveis. Mas devemos ser humildes nesse sentido. Ter o cuidado, esse cuidado de achar que não dependemos mais de ninguém, não depende até um louco, uma pessoa que tem problema mental pode nos ajudar. Nós dependemos de uma pessoa que tem problema mental, porque lá na frente nós podemos cair numa situação de problema e ela ser a única pessoa que vai nos ajudar. Então nós vamos depender dela. Nós não temos o direito de dizer que não dependemos mais de ninguém. E a princípio de Deus, que é o Criador, que é aquele que tem todo o ensinamento capaz de nos guiar para a vida eterna. Boa noite.